Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós damos início às nossas aulas online, né, vamos assim dizer, e nós vamos continuar a partir do capítulo 5, né, do tema 5, que diz respeito à questão do direito cartaginês, do direito grego e do direito romano. Né? Vocês vão perceber que eu coloquei aí no Classroom para vocês, primeiro, o capítulo do livro e as indicações das partes, né? Como é um capítulo relativamente grande, então eu subdividi. Claro, legal se lerem o capítulo todo, se não as partes que eu indiquei. Coloquei os meus slides de aula, então isso já ajuda também bastante para vocês terem um norte, e algumas perguntas, né? Para eu também ter uma posição, ver um pouquinho sobre o rendimento de vocês em relação ao que vocês estão fazendo, né? Eu optei pelas aulas gravadas exatamente pelo fato, eu acho que facilita bastante para vocês, no sentido de poder assistir no momento que for mais cômodo. E em segundo lugar, porque eu estou com uma certa dificuldade da aula ao vivo aqui, porque como eu moro em prédio, e tem muita gente usando ao mesmo tempo a internet, apesar de cada um ter o seu pacote, né? Não deveria, mas a internet está bastante ruim aqui por esses dias, né? Então eu vou tentar ficar online, mas não posso efetivamente garantir, tá bom? Então vamos lá. Bom, os vídeos, como eu disse, serão bem curtinhos e nós vamos abordar alguns pontos principais, alguns pontos mais focais, e a grande, né, densidade mesmo da coisa estará disponível na leitura, tá ok? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre o direito cartaginês, né, Cartago, se vocês forem acompanhando pelos slides, né, fica também aí mais simples. Cartago foi uma colônia fenícia no norte da África e ela apresentou algumas características interessantes, por quê? Pela posição dela, ela sempre foi um ponto militar muito estratégico, né, e sempre foi muito cobiçada por Roma. Então, muitas guerras, né, se sucederam pelo domínio dessa região, as chamadas Guerras Púnicas, né? E Cartago, ela se beneficiou muito de comércio, exatamente pela posição estratégica ali no mar Mediterrâneo, e também pela questão de metais preciosos. Então, nesse sentido, a cidade, né, o reino de Cartago, ele sempre foi muito é, onde se passavam muitas pessoas, né, muitos estrangeiros, muitos marinheiros, muitos comerciantes de diferentes lugares. Então, nesse sentido, o interessante perceber é que as leis de Cartago elas não previam uma opressão ao povo. Eram leis que visavam efetivamente uma ordem social e que focavam as suas relações no direito público. Então, o que você percebe, né, o que nós percebíamos em Cartago está ligado exatamente ao fato do quê? De muitas atividades públicas de direito de todos, como por exemplo, banhos comunitários, como por exemplo, refeições comunitárias, né, grandes salões, vamos dizer assim, tendas, né, não sei como nome específico, mas onde as pessoas se reuniam e comiam ali, exatamente por essa característica de passagem, né, muito rápida, pessoas chegando, pessoas saindo. Então, esse aspecto de você ter a possibilidade, vamos dizer assim, né, de ter alguns benefícios públicos, ela era muito importante, muito atraente. Né? Você tinha ali já a constituição de magistrados, formação de tribunais específicos e um sistema de eleição desses magistrados. Né? Então, algo bastante peculiar, bastante interessante ali nesse momento. Né? Então, aqui só uma noção muito rápida sobre a questão de Cartago, onde agora nós vamos nos focar mais especificamente na Grécia. Né? Então, os gregos, naquele contexto, né, também chamada Hélade, esse era o nome efetivamente, são mais um território, conforme o mapa que eu coloquei aí para vocês, do que propriamente o país como nós o conhecemos hoje. Eram chamados de povos helênicos aqueles que tinham uma cultura, tinham uma religião e tinham um idioma comum, no caso, o grego, e daí o nome Grécia, né, que nós conhecemos hoje. Então eu coloquei para vocês a representação, né, de duas deusas, né, importantes no sentido da questão da justiça, que é a deusa Atena, né, a deusa da guerra justa, como era chamada, e da deusa de Ké, né, que segura a balança, né, como tradicionalmente nós conhecemos, nós ouvimos falar. Então essas duas deusas, além da deusa Nike, ou Niké, a deusa da vitória, também relacionada a um aspecto da justiça. Né? E nós temos também Temis, que é conhecida como a titã guardiã dos juramentos.
Então, essas deusas, né, essas 4 deusas, na verdade, têm algum tipo de relação com a cultura jurídica grega, né? Muito bem, nesse sentido, o povo grego, isso mais ou menos por volta do século VIII, século VII a.C., os gregos adquiriram uma certa estabilidade nas suas relações e começaram a se organizar dentro daquilo que foi chamado, né, ou conhecido como Grécia Antiga ou povos helênicos, tá? E uma das coisas que os gregos desenvolveram foi uma capacidade de escrita diferente de outros povos, uma escrita baseada em letras individuais que compunham sílabas que representam sons. Então, diferentemente, por exemplo, dos egípcios, né, que tinham uma escrita onde um mesmo símbolo, né, um mesmo hieróglifo podia representar uma letra, uma sílaba, uma palavra, uma ideia, ou uma frase, ou um nome. Os gregos formaram um tipo de idioma baseado no conceito de fonética, tá? E isso facilitou muito a escrita, tá ok? Que os gregos começaram a desenvolver. Então, por isso mesmo, os gregos eles acabaram dando muito valor a esse aspecto do direito escrito, até pela própria facilidade disto, né? Duas legislações muito importantes, né, que tiveram origem na cidade de Atenas foram a legislação de Drácon, tá? Então as leis draconianas, que foi um dos governantes da cidade de Atenas, isso por volta mais ou menos do século VII a.C., e ali você tem uma constituição do direito penal. E por isso que até hoje se usa, né, quando você tem uma lei muito severa, usa essa expressão lei draconiana, porque era uma lei extremamente severa. Depois, mais para frente, um pouquinho, no século VI, nós vamos ter o legislador Solon, né? E que vai fazer uma grande reforma constitucional em Atenas e vai escrever o que hoje nós temos conhecido como a Constituição de Atenas, né? Então, um documento muito importante, como talvez, né, pelo menos conhecido por nós, a primeira Constituição que nós temos acesso, tá ok? Bom, algumas características do direito grego é o fato dele ser, em primeiro lugar, extremamente ritualístico. Então, muito das ideias que nós temos hoje de processo e tal, vem do direito romano, mas claro, esse direito ritualístico, grego, esse direito ritualístico grego, ele está muito ligado à questão do aspecto religioso que os gregos tinham. Então, era um direito voltado para o culto à família e um direito voltado para os antepassados, né? Então, uma coisa que os gregos entenderam e que influencia o nosso pensamento legal até hoje foi exatamente a ideia de que a lei ela é imutável e que a lei ela tem uma organização dada pela natureza. E aí, uma das primeiras expressões, ou talvez a primeira expressão efetivamente, do conceito de direito natural que nós temos hoje, né? O que é que os gregos entendiam? Ao olhar para a natureza, né, entende-se ou percebe-se que existe aparentemente uma certa regra na natureza. Então, leões são sempre carnívoros, bois são sempre herbívoros, uma macieira sempre dá maçã, o sol sempre nasce no leste, se põe no oeste, e assim sucessivamente. O que acontece? Acontece que nessa característica de uma ordem natural, os gregos acreditavam que, do mesmo modo que esta ordem estava presente para os animais, para as plantas, para as coisas da natureza, também havia uma ordem presente para o ser humano. E isto os gregos chamaram de lei natural, né, ou direito natural. Tá? Então essa concepção ela está muito ligada ao aspecto de que o direito ou a lei não pode mudar, do mesmo modo que os animais, as plantas da natureza seguem determinadas regras que são imutáveis, o ser humano também deve seguir regras que são imutáveis, né? Esse conceito, repare lá na frente, depois no período medieval, com o pensamento religioso, vai ter uma forte representação dentro da ideia da vontade de Deus, né? Mas isso é um tema mais para frente. Então os gregos lançaram essencialmente ideias como a ideia do constitucionalismo, quer dizer, de uma regra ou de uma norma que deveria orientar como lei máxima ou como regra máxima o comportamento do próprio Estado, né, da polis, da chamada cidade-estado, e o comportamento das pessoas, né? Então talvez essa tenha sido
a maior contribuição que o direito grego, né, trouxe para nós. Então, o que a gente percebe dentro dessa relação? Os gregos eles regulamentaram a ideia de propriedade privada, tá? Os gregos criaram tipos básicos de contratos, que, né, muitos deles nós usamos até hoje. Os gregos previam a ideia de eutanásia, tá? E também a ideia de eugenia, né? Então, crianças que nasciam, por exemplo, com deformações, essas coisas, elas eram mortas, tá? Os gregos desenvolveram a ideia de democracia, claro que não é idêntica à ideia que nós temos hoje, mas muito parecida, né? Dessa ideia de você permitir que as pessoas participem do governo, né? De alguma forma. Os gregos valorizaram muito a ideia do direito público, tá? E tinham uma rigidez muito forte em termos do direito penal. Então isto, né, foi também muito importante. E os gregos criaram ideias, né, e conceitos jurídicos que nós usamos até hoje. Uma ideia de cheque, nota promissória, consignação de rendimentos, hipoteca, né? Mas isso está melhor explicado no slide, não vou perder muito tempo especificamente com isso aqui, né? Basicamente, as cidades-estado gregas tinham características particulares, específicas, e duas delas se destacaram, que foi a cidade de Atenas e a cidade de Esparta, né? Então, Atenas foi responsável pela fundação dos ideais democráticos, né, como nós conhecemos hoje, e dentro da Constituição de Atenas, nós conseguimos perceber um grande avanço legislativo para a época, né? E essa legislação, a Constituição de Atenas, até hoje, ela é usada como referência para muitas constituições do mundo, tá? Já a cidade de Esparta teve uma lei baseada no militarismo. Quem assistiu aquele filme 300, né, famoso, trata muito bem dessa questão sobre como os espartanos, né, valorizavam esse aspecto militar e tal. Então, era uma sociedade desenvolvida dentro de um aspecto aristocrático, não democrático, né? Ali você vai ter como principal elemento legislativo a Constituição de Lacedemônia, tá? Que é baseada no direito escrito, mas ligada à questão dos costumes e das tradições que o povo espartano, né, que a cidade de Esparta tinha, tá ok? Então, esses são alguns elementos aí do direito grego, tá? Agora, quando nós falamos sobre o direito romano e a influência disso, né, nós sabemos que o Império Romano foi talvez um dos maiores impérios efetivamente do mundo, né? Ele se constituiu basicamente, né, logo após o Império de Alexandre o Grande cair, né? Então, quando Alexandre o Grande morre, depois os romanos vão dominar o território, né, pertencente a Alexandre o Grande, e depois vão ampliar esse império, construindo, né, uma das mais importantes, talvez, civilizações que a história da humanidade já teve, não é? Então, nesse sentido, os romanos deram grandes contribuições para o nosso direito. E uma delas, né, conhecida e bem falada, é a chamada Lei das 12 Tábuas, que foi uma construção legal baseada na chamada Revolta dos Plebeus, porque até determinado momento, dentro da história de Roma, os plebeus tinham pouquíssimos direitos, ou quase nenhum direito efetivamente, e isso vai gerar uma série de revoltas no povo, nas pessoas ali de Roma, né, dos cidadãos romanos, né, nesse sentido, até que isso vai culminar na Lei das 12 Tábuas, garantindo alguns direitos para os diferentes, né, para as diferentes classes presentes em Roma, né? Então, nós vamos perceber, por exemplo, alguns direitos, como a própria questão ligada à questão de sanções, de coerção pública, que vão ser limitadas pela Lei das 12 Tábuas, antes que não tinham, né, efetivamente nenhum tipo de limite, né? Bom, nós percebemos dentro do direito romano três grandes momentos, tá? Nós temos o momento, né, da história de Roma, o momento da realeza, nós temos o momento da república e depois nós temos o momento do império, tá? No momento da realeza, o que nós temos é a figura de um rei e basicamente o grande magistrado, né, o juiz supremo e legislador supremo era exatamente o rei, né? Nós tínhamos o Senado, mas o Senado funcionava mais como uma espécie de conselho consultivo desse rei, tá? Nesse momento que a gente tem é um direito fortemente baseado no aspecto teocrático, na religião romana, né?
Depois, num segundo momento, quando a gente vai para a República, nós temos o governo por base do Senado, né, e o cônsul como, né, o chefe do Senado, vamos assim dizer, como o principal representante, e ali dentro você tem a possibilidade de troca desses sujeitos, onde eles vão revezando no poder através de um sistema de votos, né, claro, não universal como nós temos hoje, mas um sistema de votos entre ali os patrícios, né, a classe alta romana, né? Então aí nesse momento você vai começar a ter a formação de alguns tribunais. Nós vamos ter os magistrados específicos que vão começar a desenvolver aspectos legislativos, né, de julgamentos, de juízos dentro da República Romana, e o direito vai começar a ganhar uma melhor representação nos costumes e nas práticas do povo romano, tá? E depois, na fase do Império, nós vamos ter o imperador, né, o chamado Augusto, como principal representante, e nesse sentido você retorna a um modelo parecido com o modelo da realeza, né, um modelo bastante autoritário, onde na cidade de Roma, quem era cidadão romano tinha uma série de vantagens e privilégios, vamos dizer assim, mas quem era das províncias, quem pertencia à dominação romana, era tratado efetivamente de forma despótica, né? A gente percebe bem isso, só a título de curiosidade, se lê o Atos dos Apóstolos, por exemplo, quando a gente vê a forma como Pedro e a forma como Paulo foram tratados quando foram presos, exatamente porque Paulo evoca e diz, ele fala, olha, eu sou cidadão romano, eu não posso apanhar, eu não posso ser chicoteado, e se eu for ser julgado, eu tenho que ser julgado em Roma, né? Porque ele tinha essa vantagem, vamos assim dizer, da cidadania romana, né? Então, isso é interessante da gente perceber. Aí a gente chega na fase de declínio, quando o Império vai ser invadido, isso lá pelo século XV mais ou menos, e aí o fim desse período, começo do período medieval e do chamado, né, Império Romano do Oriente ou Império Bizantino, mas isso é tema para a nossa próxima aula, né? O que os romanos trouxeram para a gente de interessante? Por exemplo, os romanos trouxeram a ideia de indenização por mortes e acidentes, os romanos trouxeram a proteção a menores, os romanos criaram a ideia de punição a falso testemunho, tá? Reconhecimento de liberdades, reconhecimento de autonomia dos indivíduos, tá ok? E talvez essa tenha sido uma das grandes contribuições, essa ideia de individualidade, tá? Que vai dar depois, né, origem à nossa ideia de personalidade jurídica, tá ok? Reparação de dano, a proibição de privilégios ante a lei, né? Então, dentro daqueles grupos que se dividia, patrícios, clientes, plebeus, cada um tinha, né, as suas características específicas de como seriam abordados pela lei, né? E o grande auge de tudo isso foi exatamente, como eu disse, a Lei das 12 Tábuas, né? Então ela data ali mais ou menos de 450 a.C., chamada, né, de Lex Duodecim Tabulorum, e ela é formada, né, ela era formada por 12 tábuas, né, 12 pranchas que continham uma espécie de resumo, uma espécie de compêndio da legislação romana e que contemplavam direitos dos plebeus, né? Essa legislação ela foi compilada, né, e foi acertada por um cara chamado Hermódoro de Éfeso, e ali diz, né, a tradição que essas tábuas elas ficavam expostas num templo na cidade de Roma para que qualquer pessoa pudesse consultar os seus direitos. Claro, lembrando, né, que a maioria das pessoas naquele contexto não sabia ler, não sabia escrever. Então, quando se diz isso, não é uma coisa tão simples de falar que qualquer um podia consultar, mas estavam ali disponíveis de alguma forma, né? Aí nós temos uma série de outras leis importantes, como a Lei Canuleia, as leis licínias, a Lei Augúnia, mas isso também está no slide, né? Está nos capítulos do livro que eu indicar. Não vou me ater muito a essa questão para o vídeo também não ficar muito longo, tá bom? Então, acho que o principal ponto a gente destacar sobre o direito grego e o direito romano tem muito a ver com esse aspecto de uma legislação específica, escrita, né? Segundo, da ideia de direito natural, de um direito que deriva da natureza e, portanto, é imutável e, portanto, deve ser seguido por todos os seres humanos, sem exceção, né?
e que dá aos seres humanos determinadas características, que são as próprias classes sociais, né, as subdivisões dentro tanto da Grécia quanto de Roma, tá ok? E esse aspecto do quê? De uma sistematização muito bem elaborada do direito e das relações que o direito apresenta para os sujeitos, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje. Dúvidas, né? Nós vamos colocar ali dentro do próprio Classroom para a gente resolver, tá certo? Um grande abraço para vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau.